Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Eu me chamo Graciene, trabalho na Escola Municipal Professora Sirlene de Paula. A nossa aula de hoje será de História e nós vamos trabalhar das páginas 248 até 257. Na aula anterior, vocês aprenderam que o Brasil, o nosso país, é formado por uma diversidade de povos e que esses povos trouxeram contribuições significativas para a nossa cultura. Além disso, viram também a questão da migração, que é o deslocamento de pessoas de uma região para a outra. Com todo esse movimento, com todas essas idas e vindas, podemos perceber que somos todos unidos por uma mesma nação. Somos todos brasileiros. Na aula de hoje, vamos considerar os seguintes assuntos: democracia, direitos e deveres garantidos por lei, desigualdade social e como ela pode ser combatida. Então, eu vou apresentar para vocês um vídeo falando sobre democracia e parte do processo político. Preste bastante atenção. O que é democracia? O termo democracia é o resultado da combinação de duas palavras gregas: demos, que significa povo, e kraten, que significa governar. Democracia é o governo do povo. Ela se difere da monarquia, que é o governo de um só, o rei. Muitas vezes, o rei, além de ser o governante, era considerado possuidor de alguma característica especial, como o direito divino de governar. E também é diferente da aristocracia, que é o governo de alguns poucos. Também na aristocracia há uma ideia de que os que governam têm alguma diferença em relação aos demais, como o nascimento, a quantidade de riqueza, etc. Na democracia, todo o povo toma as decisões básicas e mais importantes com relação ao viver em comum, ou seja, as políticas públicas. Ou, nas palavras de Abraham Lincoln, que foi um importante presidente americano, a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Do povo, porque o poder maior, chamado de soberania, é um patrimônio coletivo, pertence a todos. É necessário que todos participem da tomada de decisões que afetem ao coletivo. Pelo povo, porque aqueles que exercem o poder são também pessoas do povo. O exercício do poder não torna ninguém diferente, como se imaginava, por exemplo, em relação aos reis nas monarquias absolutistas. Para o povo, insere uma dimensão ética no governo, que deve se voltar para o bem comum, e não para o favorecimento de alguém ou de algum grupo específico. A forma como as decisões coletivas são tomadas depende de um acordo prévio sobre algumas regras básicas, normalmente constantes da Constituição de um país. É aqui que os parlamentos têm uma importância especial e estão cada vez mais associados, de forma inseparável, ao conceito de democracia. As casas legislativas, com suas regras para o debate e para a tomada de decisão, tornaram-se os espaços por excelência para a construção de entendimentos que tenham legitimidade, ou seja, que tenham validade. Essa legitimidade vem do fato de que as pessoas que participam das decisões, os deputados, por exemplo, o fazem como representantes de todo o povo do país. Por falar em representantes, na sua aparição histórica mais famosa, em Atenas, na Grécia, a democracia era exercida diretamente por todos aqueles considerados detentores de direitos de cidadania. Mas, ao ressurgir nos últimos séculos, a democracia se tornou a forma de governo de países grandes e muito povoados. Os problemas com os quais as sociedades têm que lidar também se tornaram mais complexos. Por isso, adotou-se uma democracia indireta ou representativa, na qual algumas pessoas são escolhidas, de tempos em tempos, para exercer as atividades de governo. Nos nossos dias,
a principal forma de escolha é a votação, com cada eleitor tendo direito a um voto. Esse é um princípio importante da democracia, a igualdade de todos os cidadãos em termos de prática política. Para você guardar bem, democracia é uma forma de governo na qual o povo tem soberania e toma as principais decisões sobre a vida em comum, seja diretamente, seja por meio de representantes escolhidos em eleições periódicas. E aí, gostaram do vídeo? Acho que deu para entender um pouquinho sobre o nosso assunto. Então, como vimos, democracia é uma forma de governo. Nós fazemos a escolha de nossos representantes de tempos em tempos por meio do voto. Mas será que sempre foi assim? Não. Anteriormente a esta forma de governo, nós tínhamos o regime militar, que durou de 1964 até 1985. Com o fim desse regime, foi criada uma nova Constituição para o Brasil e ela ficou pronta em 1988 e estabelecia vários avanços. Então, na imagem, nós podemos perceber que existe uma mulher participando das eleições que aconteceram em 2018. Foram as eleições presidenciais. Então, o avanço que nós tivemos foi em relação ao voto, que se tornou obrigatório para os brasileiros e brasileiras entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos e jovens entre 16 e 18 anos. É importante dizer também que este ano nós estamos em processo de eleições a nível municipal. Nós vamos votar para escolher o prefeito e vice e os vereadores. Outro avanço está relacionado à educação, o ensino básico, obrigatório e gratuito. Por meio da oferta, o ensino ele vem sendo dever do Estado e da família. Acontece com o incentivo e a colaboração da sociedade. E o objetivo é o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e para o mercado de trabalho. Outro avanço também é que o racismo passou a ser considerado um crime grave e ficaram proibidas quaisquer formas de discriminação por raça, sexo, opção política e religião. Então, cientificamente, nós sabemos que raça só existe a raça humana, mas o que este artigo quer dizer é sinônimo de etnia, africano, japonês. Essa é uma lei que, na minha opinião, nem precisava existir, porque devemos respeitar todas as pessoas. As agressões contra a natureza passaram a ser consideradas crimes. Então, nós temos o direito de um meio ambiente equilibrado. Então, nós precisamos zelar e cuidar para vivermos bem. Os povos indígenas conquistaram o direito sobre suas terras e também de conservar sua cultura, sua língua e seus costumes. Então, de acordo com a Constituição, os índios passaram a ter o direito de usufruto, ou seja, eles podem usar as terras para realizar suas atividades de caça e pesca e também manter seus costumes, falar as línguas do cotidiano deles, e isso se tornou para nós um patrimônio. Agora nós vamos falar sobre os principais desafios da atualidade. Mas antes nós vamos refletir
um pouco sobre o que é desigualdade social. A desigualdade social é a diferença existente entre as classes sociais, levando-se em conta fatores econômicos, educacionais e culturais. Então, os fatores que geram a desigualdade social são má distribuição de renda, uns ganham muito dinheiro e grande parte da população mal consegue sobreviver. Falta de moradia, as pessoas não têm acesso ao básico. Por exemplo, não tem água nas torneiras, rede de esgoto, às vezes o esgoto passa na porta das casas, não tem a coleta seletiva, não tem a coleta do lixo, né? Outro aspecto é o desemprego. Nessa imagem, vemos o homem trabalhando para tentar sobreviver. Ele não possui nenhuma estabilidade e certamente recebe uma renda baixa. Poluição do ar e das águas. As indústrias são as principais responsáveis pela poluição das águas. As indústrias são importantes para o desenvolvimento do Brasil. Apenas precisam encontrar um jeito de diminuir os danos causados à natureza para não colocar em risco a vida das pessoas. E temos também um outro desafio, que é a questão da concentração de terras. Os fazendeiros queriam aumentar seus rendimentos, como eles eram detentores de grande parte das terras, eles cobravam dos trabalhadores para usarem essas terras. E era uma espécie de aluguel. Mas as dificuldades eram muito grandes. Além disso, nos períodos de seca, a terra não produzia. A solução que os lavradores tinham era se mudar para as cidades. Agora, vamos ver como a desigualdade social pode ser combatida, ou pelo menos amenizada. Então, por meio da distribuição de renda, o fim do analfabetismo, a reforma agrária, a oferta de oportunidades para os excluídos, a união de pessoas que trabalham conjuntamente. Na imagem, temos exemplos de uma criança estudando e duas mulheres trabalhando em cooperativa de material reciclado. Nas cooperativas, elas distribuem o resultado do trabalho de forma igual. E a criança que está estudando certamente terá boas condições relacionadas ao mercado de trabalho. Nesse slide, nós vamos ver exemplos de organizações não governamentais. As ONGs são entidades que reúnem pessoas que têm interesses comuns e atuam em diversas áreas, como ambiental, política, educacional e cultural. No livro, podemos ver essas imagens. Primeiro, nós temos a SOS Mata Atlântica, localizada em São Paulo. Eles têm por objetivo proteger e recuperar partes danificadas da Mata Atlântica. E do outro lado, nós temos um homem trabalhando na coleta e reciclagem de lixo eletrônico em Londrina, no estado do Paraná. Na nossa cidade, temos a ONG SGPAN, que significa Sociedade Gautina Protetora dos Animais e da Natureza de Caeté. A organização tem por objetivo defender aqueles que não têm como fazer sua própria defesa, que dependem do ser humano para que suas necessidades e seus direitos sejam respeitados e atendidos. Para vocês conhecer mais sobre o trabalho que a ONG realiza, basta acessar o site que é www.sgpan.org.br. Então, nesta aula nós aprendemos que um país democrático se constrói com conquistas sociais,
distribuição de renda, o fim do analfabetismo, a reforma agrária e oportunidades para os excluídos. Não basta apenas acontecer as eleições. Isso é apenas o início de todo o processo. Pessoal, agora é hora de praticar o que vocês aprenderam. Então, leiam os textos e façam as atividades das páginas 253 até 257. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Se cuidem. Tchau!